A paz do Senhor, meus queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós estamos continuando esse estudo falando sobre a fé. Nós temos que entender que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também entendemos que a fé é algo primordial que Deus, através do Espírito Santo, nos concede. Então, a fé, ela vem por a gente ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da pregação de que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, se manifestou como filho, morreu na cruz, foi oferecido como sacrifício vivo, como cordeiro puro, para nos perdoar de todos os pecados. E através desta pregação, nós venhamos a acreditar que existe uma solução, que existe uma saída, que existe um caminho para a redenção de cada um de nós, de cada um daqueles que creem no nome do Senhor. A promessa é para quem crê. Portanto, quem crê em Jesus, quem acreditar, quem confessar Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, recebe a salvação. E tudo isso vem mediante a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não conseguimos ver, que nós não vemos, mas nós acreditamos. Então, isto é a fé. E o grande problema nesse sentido é que a palavra, hoje em dia, não é tomada dessa forma. Pelo contrário, a palavra se tornou objeto de estudo e discussão. Cada denominação possui o seu próprio dogma e crença em detrimento de outros. As palavras são analisadas e discutidas como qualquer texto. Mas, meus queridos, eu quero dizer que a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida e vivida e não discutida ou analisada. Nós temos que receber esta palavra pela fé e viver em nossa vida. Porque quando nós lemos o Salmo 23, no versículo 4, o que é que fala? Fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Meus queridos, aqui nós temos que entender que se você estiver caminhando na presença de Deus, confessando Jesus como Senhor e Salvador, observando a sua palavra, observando os seus mandamentos, procurando ter uma vida aqui, buscando viver igual Jesus Cristo nos chama para viver. Que ele fala e diz: vinde e aprendei de mim. Ele chama nós para aprender dele, que é manso e humilde. Nós lemos lá: vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde que eu vos aliviarei. Então Jesus, ele pede para que nós carreguemos o seu fardo, que é suave e leve. Por quê? Porque o fardo pesado do pecado, ele já pagou na cruz. Então nós temos que ter esse entendimento. E a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida e vivida. Então nós não podemos estar racionalizando
o que está escrito. Não. Isso nada mais é do que uma religião morta em si mesma. Mas se a palavra viva e eficaz gera em mim essa fé prática, então eu passarei pelo vale da sombra da morte e realmente eu não temerei coisa alguma. Mesmo a morte não vou temer. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que aqueles que creem em Cristo já passou da morte para a vida. Se eu já passei da morte para a vida, por que eu vou ter medo da morte? Então nós temos que entender a palavra e viver ela. E buscar nos libertarmos dos nossos, da nossa consciência de achar que nós somos alguma coisa. Irmão, eu não mereço, sabe? Ninguém merece. Mas o que é que Jesus Cristo fala? Ele nos chama, venha, eu vim salvar o que havia perdido. O que foi que se perdeu? O que se perdeu foi o homem. A humanidade se perdeu no pecado, mas ele se veio buscar os perdidos. Então, quando a pessoa se vê que é perdida, que precisa de Deus, a glória a Deus, ela começa a se encontrar aí, entendeu? Então nós temos que afirmar a palavra de Deus e viver ela na prática mesmo. Meus queridos, não é tentar a Deus. Confiar em Deus não é tentar a Deus, é quando você vai fazer as coisas na obstinação. Eu vou. Não é assim, meus queridos. Você tem que orar, Senhor, e o Espírito Santo, ele vai trazer a paz quando você for fazer alguma coisa. Ele vai te dar a confiança, ele vai te dar a direção. Você vai sentir em você, porque o Espírito Santo, ele não é espírito de confusão, ele não confunde ninguém. Pelo contrário, ele traz a certeza das coisas. Por isso, nós temos que acreditar que Deus, se eu me convertir, se você, no seu coração, arrependeu, sabe, profundamente, se converteu, confessou, buscou, tem mudado de vida, tem procurado melhorar a cada manhã, tem procurado estar na presença de Deus a cada manhã, com certeza Deus vai te deixar num caminho de luz, num caminho de uma orientação sobrenatural. Por quê? Porque você está ligado com Ele, o teu espírito está ligado com Ele. Mas tem que ter essa conversão genuína. Por quê? Porque Deus é Deus. Então, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós estaremos seguros, porque o Senhor estará conosco. Não podemos tentar a Deus, mas podemos confiar em sua palavra. Temos que compreender isso. Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é poderosa para nos livrar, se necessário, até desse vale tenebroso. Por isso, não temerei mal algum contra mim. Por isso, você também não temerá mal algum contra você. Você tem que declarar isso. Essa realidade viva da palavra lança por terra muitos problemas cristãos. Se cremos de fato na palavra, não teremos problemas com o pecado, pois foi Jesus quem morreu por nós. Olha só, o Cordeiro Santo de Deus que veio ao mundo e que deu a sua vida para redimir os nossos pecados, os meus pecados, os teus pecados. De modo algum morreu em vão. Então, hoje você pode dizer assim: Senhor Jesus, o Senhor não morreu em vão, porque eu confesso o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, e eu quero essa mudança de vida, eu quero essa fé. Por isso, quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra em voz alta, isso está gerando em você fé, isso está gerando em você um avivamento, isso está gerando em você uma esperança, isso está gerando em você uma certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. E Ele morreu na cruz, portanto,
o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, foi de uma vez por todas tratado e perdoado. Isso aqui é para os que creem, para aqueles que confessam, para aqueles que vivem com Jesus. Porque esse benefício aqui, ele foi dado para todo mundo, sabe? Foi dado para todo mundo. Mas só recebe aquele que busca. Ele fala, aquele que bate, a porta vai abrir. Aquele que busca, vai achar. Se você buscar uma vida na presença de Deus, pode ter certeza, meu querido, que você vai achar. Eu digo isso com certeza, porque Deus tem mudado a minha vida. Deus tem transformado a minha vida, porque Ele é maravilhoso. E hoje eu decidi escrever a minha história, mas que o Senhor Jesus é o autor. Como é que eu vou escrever a minha história? Obedecendo aos seus princípios, mudando de opinião, mudando a minha vida, buscando ser cada vez mais parecido com Cristo. Irmãos, isso aqui, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosíssima. Você não sabe o tanto de bênção, de poder que ela te dá quando você começa a viver com Deus. Olha, nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui esse lugar na terra aqui para nós é como se fosse o deserto quando Deus tira o povo do Egito e está levando para a terra prometida. Então aqui nós vamos ser provados, vamos ser tentados, vamos ser tentados pelo diabo, vamos ser provados por Deus, porque Deus não tenta, Deus ele prova, ele prova a gente no sentido de colocar, ele nunca vai colocar uma prova que a gente não consiga responder. Todas as provas que ele vai nos colocar, Jesus Cristo já deu a resposta, porque Jesus Cristo passou pelo que nós passamos. Jesus Cristo ele veio como um homem, como uma pessoa, como eu, como você. Só que o detalhe é que Jesus Cristo ele venceu todas essas coisas na obediência, mas ele foi tentado. Ele passou 40 dias no deserto ali em jejum e consagração, e o diabo foi lá perturbar o sossego dele, como ele perturba também o nosso sossego. E ele venceu. E ele diz assim, olha, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu, ele nos garante a vitória. Se nós confiar nele, observar a palavra dele, andar como ele, nós temos a vitória. Você tem a vitória. Entendeu? Por isso, ouça a palavra de Deus. E ore também para Deus te perdoar. E ore também para o Espírito Santo derramar uma unção de fé em você também. Porque quando você ouve a palavra e pede para Deus, ele vai te encher e você vai viver de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. É assim, meus queridos. Então nós estaremos ainda continuando falando sobre essa questão de fé. Mas o que eu quero dizer para você é que você ouça a palavra, leia a palavra, busque o Senhor Jesus, busque enquanto Ele está perto. As coisas estão acontecendo, o mundo está mudando, as guerras estão por aí. Olha, hoje nós estamos vivendo, eu não falo dessa guerra de arma que nem está acontecendo na Rússia com a Ucrânia, estou falando de guerras ideológicas, guerra de conceitos, sabe? E guerra das armas também. Então nós estamos cercados de tantas guerras, né? Aqui na nossa nação nós temos que orar muito, porque nós estamos passando por tanta tribulação, por tanta coisa. Nós olhamos a moralidade, a imoralidade está tomando de conta. A música já não tem mais música de qualidade, já não tem mais nada para a gente observar, sabe? As coisas estão, os valores são trocados. Meus queridos, nós temos que orar, vigiar, ler a palavra e se pegar com Deus, porque Jesus Cristo ele está voltando. Jesus Cristo ele está voltando.
Até a própria ciência já contesta isso. Aliás, a própria ciência ela não contesta, ela está afirmando isso. Os cientistas eles já estão confirmando isso. Muitos. Existem muitas pessoas do contra? Existe. Mas existem muitas pessoas boas. Existem muitos homens que temem a Deus. Existe você que teme a Deus. Existe eu que teme a Deus. Existem pessoas que estão orando, que estão buscando. Então eu convido você a entrar nesse time de homens e mulheres, jovens, adolescentes, que oram a Deus, que buscam a Deus. Amém? Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.